paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais esta aula. Nós estaremos estudando agora o livro de Salmos. Nós estamos na segunda aula dos livros poéticos. Salmos, aí em hebraico, é Terrilim, tá? Nós temos ainda aqui uma palavra de Jesus Cristo registrada em Lucas, capítulo 24, versículo 44. E ele disse assim, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Lembrando aí que na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, ele está sendo dividido em três partes. São três repartições para os 24 livros hebraicos, tá? Esses 24 livros hebraicos são os nossos, os mesmos 39 livros que nós temos no Antigo Testamento, ok? Dentro dessa repartição dos livros no Antigo Testamento, a primeira parte é conhecida como Torá, ou Lei de Moisés. A segunda parte é conhecida como Neviim, ou Profetas. E a terceira e última parte é conhecida como Ketuvim, ou os Escritos. Essa terceira parte, os Escritos, é encabeçada pelo livro de Salmos. Então, Jesus está reconhecendo essa divisão hebraica e ele vai citar toda a Bíblia, então, conhecida naquele tempo, dizendo que toda ela aponta para ele mesmo. O livro de Salmos ainda, o autor do livro de Salmos são vários autores, então não é apenas uma pessoa que é o escritor dos 150 salmos que nós temos na nossa Bíblia Sagrada, tá? Então nós temos aí escritores como o rei Davi, Salomão, Moisés, Asaf, Jedutum, Emã, os filhos de Coré. Nós temos também escritores anônimos, sendo que o escritor que mais contribuiu com o maior número de salmos é o rei Davi. A data de escrita dos salmos, contando na escrita individual dos salmos, nós vamos começar lá em cerca de 1440 a.C., na época do Êxodo, quando Moisés está guiando o povo pelo deserto, tirando-os do Egito e levando-os em direção, então, a Canaã, a terra prometida, tá? Moisés, ele é autor do Salmo 90 e também é reconhecidamente como autor do Salmo 91. O livro de Salmos, ele vai ser concluído por volta de 450 a.C., já na época de Esdras. Nós temos salmos também escritos por Esdras, o sacerdote. O tema geral presente no livro de Salmos é a comunhão com Deus em oração e louvor. Palavras-chave aqui, nós temos júbilo, que é aquela intensa alegria, nós temos a palavra misericórdia, palavra amor e benignidade, né? Nós temos ainda louvor, inimigos, Senhor e justiça. Lembrando, então, que a graça e a misericórdia do Senhor, ou a bondade e a misericórdia do Senhor, me seguirão por todos os dias da minha vida. A essa referência, trago uma alusão do livro de John Bunyan, O Peregrino. Dentro deste livro, John Bunyan, ele relata a história do cristão. Cristão é um homem que ele vivia numa cidade chamada Cidade da Destruição. E ali naquela cidade ele tem um encontro, então, com o livro, que é a Bíblia Sagrada. E lendo o livro, ele percebe um grande fardo que está sobre ele, um grande fardo que está sobre o cristão, e este fardo é o fardo dos pecados. Ele quer se ver livre dos pecados, tá? Mas ele não sabe como, até que ele encontra o evangelista. O evangelista lhe explica melhor as palavras do livro e aponta uma direção que ele deve seguir rumo à cidade celestial. Assim, cristão sai da cidade da destruição e empreende uma longa jornada até a cidade celestial. Em um dos episódios dessa jornada, ele vai subir uma grande montanha, íngreme montanha, vai enfrentar sérias dificuldades, mas por fim ele chega em uma casa hospitaleira, tá? Quando ele chega nessa casa hospitaleira, tem duas irmãs que cuidam daquela pousada para os viajantes que estão a caminho da cidade celestial. E o nome delas é Bondade e Misericórdia. Então, elas vão receber o cristão, elas o auxiliam, tá? O cristão, ele vai se ver livre de todo aquele fardo quando ele chega no Monte Calvário, aos pés da cruz. Ele é livre de todo o fardo do pecado que estava sobre ele. Então, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida.
neste caminho rumo à cidade celestial. O texto-chave do livro, né, de Salmos é o Salmo 23. O Salmo 23 é o salmo mais conhecido e mais lido em todo o mundo. Esse é o nosso texto-chave. Veja que aqui nós não temos um versículo-chave, mas um texto em si. Ainda é importante frisarmos que o livro de Salmos, ele não contém nem capítulos, nem versículos, tá? Salmos são hinos, é um hinário o livro de Salmos. Sendo assim, nós temos o número do hino e nós temos os versos desse hino. Então, Salmo 23, por exemplo, verso 1º, verso 2º, tá? Pergunta aqui, qual é o seu salmo favorito? Então, tem aqueles que vão gostar, vão ter uma predileção pelo Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Tem outros que têm uma predileção pelo Salmo 51, é quando Davi está arrependido, ele confessa os pecados e ele vai clamar para que Deus não retire dele o seu Espírito Santo. Ainda tem aqueles que preferem o Salmo de número 90, né? De eternidade a eternidade, tu és Deus. Ainda o outro Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas e você? Qual é o seu salmo preferido? Nós temos os 3 principais temas, então, presentes dentro do livro de Salmos. Primeiro, Salmos, ele vai tratar sobre esse encontro pessoal com Deus, tá? E aqui nós temos um princípio que envolve a fé na existência real, claro, de Deus, né? Então, Salmos trata sobre a existência real, essa fé em Deus e esse encontro pessoal com Ele. Nós temos o segundo grande tema em Salmos, que é a importância da ordem natural das coisas. O universo físico visível, ele tem uma ordem que o mantém na existência, ele tem uma ordem que evita o caos. Toda essa ordem, toda essa construção revela uma mente poderosa. Toda essa construção revela um projeto divino. Então, na ordem, nós também percebemos Deus. Salmo 19 vai falar muito sobre isso. Um dia ele faz menção a um outro dia, uma noite a outra noite. Nós ouvimos a sua sabedoria, mesmo sem palavras, ou seja, sem que a natureza fale em palavras, ela tem uma voz que instrui, ela revela que existe um Deus. Nós temos as forças presentes na natureza, a força atômica, né? Nós temos a força do eletromagnetismo, existe aí a força da gravidade. Então, todas essas forças juntas, presentes, a radiação forte, a radiação fraca, todas elas são minimamente calculadas, tá? Ou seja, o grau de cálculos delas chega às partes mais elementares. Se qualquer uma dessas forças tivesse uma distorção muito grande, né, dentro ali dos seus cálculos, o universo como nós conhecemos não seria possível. Então, tudo isso ele já grita a existência de um grande projeto, tá? Todo o universo ele veio à existência. E a gente também entende que a ordem não pode vir do caos. Isso é ciência. E se o universo ele teve um princípio, logo é necessário um iniciador. É necessário alguma coisa anterior ao universo para dar origem ao universo. Se a matéria teve um princípio, o tempo teve um início, o que vem antes da matéria e antes do tempo? Porque a matéria não foi gerada pela matéria. Então, nós temos algo imaterial que produziu a matéria. Nós temos algo que é atemporal que produziu o tempo. Percebe? Nós temos algo que está muito além da energia para poder produzir a energia em si. Então, nós temos um ser que é todo inteligente para poder colocar todas as leis físicas em ordem, tanto no macrocosmos como no microcosmos, no nano, tá? Então, assim, tudo isso grita um grande projeto dizendo Deus. Então, nós vemos que a natureza, ela apresenta a existência de um Criador. E o terceiro tema presente aqui em Salmos é um conhecimento consciente da própria história, da história. Você vê que os autores do livro de Salmos, eles têm essa consciência de que Deus chamou o povo, de que Deus resgatou o povo, de que Deus chamou ali Israel e logo enviou também esse povo para levar as boas novas às outras nações, para anunciar a respeito de Deus, para ser uma luz que brilha para as nações. Nesse slide aqui,
nós temos presente aqui os 5 livros dos Salmos. É isso mesmo. O livro de Salmos, na sua Bíblia, na verdade, ele é um composto, tá? Não é apenas um livro. Nós temos 5 livros aí. O primeiro livro de Salmos, ele vai do Salmo 1 ao Salmo 41, tá? E a maioria desses salmos foram escritos por Davi. O nome divino que aparece aí é Jeová. Os temas mais frequentes do Salmo 1 a 41 são o ser humano e a criação. E a semelhança desse livro com o Pentateuco é o livro de Gênesis. O segundo livro dos Salmos, ele vai do Salmo 42 ao 72. São 31 salmos ao todo. A maioria desses salmos é escritos por Davi e pelos filhos de Coré também. O nome divino aí presente é o Elohim, ou seja, Deus Criador. Nós temos um tema frequente que é o livramento e redenção. E a semelhança deste livro é com o livro de Êxodo. O terceiro livro, então, de Salmos, vai do Salmo 73 ao 89. São 17 salmos ao todo. A maioria desses salmos foi escrito por Asaf. O nome divino aí presente é o Elohim, Deus Criador. Nós ainda temos que o tema central, mais frequente nesses escritos, são adoração e santuário. Este livro, ele corresponde a Levítico também. O quarto livro dos Salmos vai do Salmo 90 ao Salmo 106. Também são 17 salmos ao todo. A maioria desses salmos é anônima, ou seja, são conhecidos como salmos órfãos, porque não sabemos quem os escreveu. O nome divino mais frequentemente utilizado é Jeová. Os temas frequentes aí presentes são o deserto e os caminhos de Deus. E este livro é mais parecido com o livro de Números. E o quinto e último livro dos Salmos vai do Salmo 107 ao 150. São 44 salmos ao todo, é o maior dos livros. A maioria desses salmos é escrito por Davi e por autores anônimos. O nome divino mais presente aí é Jeová, e a palavra-chave central são a palavra de Deus e o seu louvor. Este livro de Salmos, ele muito se assemelha ao livro de Deuteronômio. Sendo assim, nós vemos que os 5 livros de Salmos vão também ter o seu paralelo, a sua semelhança nos 5 livros do Pentateuco, da Torá, da lei. Os autores, então, de Salmos são variados, né? Aqui nós temos alguns autores citados, como o rei Davi. O rei Davi é aquele que escreveu mais salmos. Nós temos o rei Salomão, nós temos o vidente, profeta, o músico Asaf, o músico Emã, o músico Etã, músico Gedutum, o sacerdote Esdras, os levitas, filhos de Coré, e ainda autores anônimos. Davi, ele é aquele que mais salmos escreveu. Cerca de 74 salmos, cerca de 73, 74 salmos vão trazer o nome de Davi. É provável que ele tenha escrevido mais salmos que estejam hoje como anônimos, que ele não tenha colocado o seu nome ali. Mas este homem, que é guerreiro, que é profeta e que tem um coração voltado para louvar a Deus, é este homem que separa também as turmas de sacerdotes cantores. A gente pode perceber isso lá no livro de Crônicas. Então, ele vai separar a turma de sacerdotes cantores, e são pessoas, são sacerdotes, são levitas, que eles louvam profetizando. Então, aqui nós temos Davi, que os salmos que ele traz são louvores a Deus, e em muitos dos salmos de Davi há profecias também ali. A junção, então, de salmos em livros, né? As referências bíblicas e históricas sugerem que, primeiro, Davi, 1 Crônicas, capítulo 15, versículos 16 a 22, bem como Ezequias e Esdras, participaram, cada um no seu respectivo tempo, na sua época, da compilação dos salmos, né, para o uso público aí nos cultos em Jerusalém. Então, a compilação final do Saltério, ou do livro de Salmos, ela vai se dar justamente no período de Neemias e Esdras, entre 450 e 400 antes de Cristo, ou seja, pós-cativeiro babilônico.
Data e características principais de Salmos. Primeiro, eles começam com a sua escrita, né? Na época lá do êxodo de Israel, quando Moisés está escrevendo, e terminam no pós-cativeiro, depois do retorno do povo do cativeiro babilônico. Os salmos, eles foram compilados em livros ao longo da história dos hebreus, né? E nesse processo de compilação, esse processo de compilação nos ajuda a explicar, por exemplo, a duplicação de alguns salmos. Se você lê aí na sua Bíblia, né, o Salmo 14, você perceber que ele é muito parecido com o Salmo 53. A única diferença entre o Salmo 14 e o Salmo 53 está no verso 5 e 6 do Salmo 14 e o verso 5 do Salmo 53. Os outros versos, eles são idênticos. Então, nós temos uma repetição de salmos aí. Uma outra repetição, nós temos no Salmo 40, versos de 13 a 17, que é o mesmo texto que está escrito no Salmo de número 70. Nós temos ainda que o salmo mais antigo na Bíblia é o Salmo de número 90 e o 91, que são escritos por Moisés. Já o salmo mais recente é o Salmo 137, que é de autoria provável de Esdras. Os 12 salmos mais lidos do mundo, nós temos, em primeiro lugar, o Salmo 23. O Salmo 23 é o mais lido do mundo, tá? Então, os salmos mais lidos. Salmo 1, que é a bênção do justo. Salmo 23, que é o Salmo de Davi. O bom pastor é o mais lido em todo o mundo. O Salmo 24 também é um Salmo de Davi, fala sobre o Rei da Glória. O Salmo 34, que é um Salmo de Davi. O Salmo 37 é um Salmo de Davi, conhecido como o Salmo da Fé. O Salmo 84, que é dos filhos de Coré. Salmo 91, que é um Salmo de Moisés, e é o segundo mais lido do mundo. O Salmo 103, que também é um Salmo de Davi. Salmo 119, que é de autoria de Esdras. O Salmo 121, que é um cântico de Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, e o Salmo 139, escrito por Davi, e o Salmo 150. Então, vocês podem perceber que dos 12 salmos mais lidos em todo o mundo, 6 deles são de autoria do rei Davi. O Salmo 119, ele é único em toda a Bíblia. Primeiro, ele é único pelo seu tamanho. São 176 versos. É o maior, entre aspas, o maior capítulo, fecha aspas, da Bíblia, tá? Seu grandioso amor à palavra de Deus aqui fica evidente. A estrutura que esse salmo foi escrita compreende 22 estrofes com 8 versos cada, sendo que dentro de cada estrofe, cada verso se inicia com a mesma letra do alfabeto, tá? Segundo as 22 letras do alfabeto hebraico. Então, se você abrir a sua Bíblia no Salmo 119, você vai ver que lá em cima, já no primeiro verso, vai estar escrito Aleph. Esse Aleph é como se fosse a primeira letra do alfabeto, como se fosse a nossa letra A. Tá? Então, é a primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph. Logo, você percebe que a partir do verso de número 9, vem a letra Bet, que é a segunda letra do alfabeto. No verso 17, vai começar com Gimel. O verso 25, Dalet. O verso 33, Re. E o verso 41, Vav. E assim sucessivamente. No hebraico, onde você está lendo aí no primeiro verso, Aleph, todos esses versos, verso 1, verso 2 até o verso 7, todos eles vão começar com a letra Aleph. Então é como se fosse uma carta de amor que o escritor está escrevendo mais ou menos assim. Com A, eu escrevo que amo a palavra de Deus. Com B, eu digo como a palavra de Deus ela é boa. Com C, eu falo como ela como ela tem nos carregado em segurança. Tá? Com D, como ela é um dom precioso de Deus. Enfim, então a gente percebe isso no Salmo 119. É um esforço maravilhoso de amor a respeito da palavra, a respeito da lei de Deus. Nós temos uma característica literária principal presente no livro de Salmos, que o livro de Salmos é um livro poético, tá? Porém, o estilo poético presente neste livro, ele é chamado de paralelismo, ou seja, a rima aqui é uma rima de ideias, não de palavras, tá? Isso aí no presente aqui, então, nos Salmos, né? A poesia hebreia. Por exemplo, Salmo 25, verso 4.
Faze-me conhecer os teus caminhos, Jeová. Ensina-me as tuas veredas. Então, a rima desse verso está na palavra caminho e na palavra veredas. Ambos têm o mesmo significado. Então, nós temos uma rima, mais uma vez aqui, de ideias e não de palavras em si, como na nossa poesia no português, tá? O vocábulo, então, de Salmos, né? A palavra Salmos, ela tem origem na tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, no ano de 200 a.C., feita por cerca de 72 sábios judeus, chamada versão dos 70 ou Septuaginta. O livro de Salmos também é chamado de saltério. Você pode perceber aí nessa imagem, esse instrumento é um saltério. Então, o saltério é um instrumento tão conhecido, tão popular e utilizado para se tocar os salmos, que por muitas vezes o próprio livro de Salmos também recebe o nome desse instrumento. Ele é chamado aí de saltério. A gente pode perceber o uso desse instrumento no Salmo 33, 108, verso 2, e no Salmo 144 também, verso 9. Os títulos dos salmos, os títulos ainda que precedem a maioria dos salmos, embora eles não pertençam ao texto original bíblico, logo, não são inspirados, mas eles são muito antigos, tá? E são anteriores à tradução para o grego, são anteriores à Septuaginta. Então, antes do ano 200 a.C., esses títulos já estavam presentes. E por isso eles são tão importantes. Por exemplo, você vê aí o Salmo 45, né? Ele vai trazer algo escrito, né, em cima dele, nos dando aí um parecer. Ele vai falar sobre o músico-chefe, sobre Sosanim, para os filhos de Corá, um masquio, uma canção de amores, ou uma canção para o casamento. Então, esse título que vem em cima, ele não veio porque a editora achou bonito e quis colocar. Na verdade, esse título que está presente em cima do Salmo, ele já é mais antigo do que o ano 200 a.C., tá? Então, isso nos dá uma boa ideia, inclusive, de quem escreveu os Salmos. É assim também que nós temos a assinatura dos Salmos. O tema, ou os temas presentes aqui, são esses: Jeová, Cristo, a lei, a criação, o futuro de Israel e os exercícios no sofrimento, alegria ou perplexidade de um coração renovado. Esses são os principais, os maiores temas que estão presentes dentro do livro de Salmos, tá? Os Salmos do grande pastor. Nós temos o Salmo de número 22. Nesse Salmo nós vimos o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. No Salmo 22, nós temos a representação, o retrato. Nós temos Jesus Cristo na cruz do Calvário e o que ele enfrentou enquanto estava ali na cruz do Calvário. Então, esse salmo ele vai falar sobre uma visão mais voltada ali para o espiritual. Enquanto nós temos essa visão que muda constantemente, mostra o natural e vai para o espiritual, mostra o espiritual e volta para o natural, isso nós temos esse retrato bem apresentado daquele momento na cruz do Calvário, Salmo de número 22. Você vai ver que as pessoas olham para Cristo na cruz, balançam a cabeça e diz, desce daí. Ao mesmo tempo, ele está rodeado por fortes touros de Bazã. Ele está rodeado por chacais. Ele está rodeado por cães. Tem alguém que ruge como leão, que está em volta também ali da cruz. Então, Jesus está enfrentando no ambiente espiritual todas as classes e hierarquias demoníacas, tentando fazer descer da cruz, fazer com que ele desista daquele empreendimento. Ao mesmo tempo, na visão física, tem os homens possuídos por esses espíritos, também meneando a cabeça, zombando dele e dizendo, desce da cruz. Então, há tanto homens quanto espíritos tentando impedir a obra que está sendo feita. Porém, ele é vitorioso sobre todos. Esse é o Salmo 22. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Nós temos o Salmo 23, que é o salmo em que mostra o grande pastor que cuida das suas ovelhas. Vamos meditar rapidinho aqui. Salmo 23 começa assim: o Senhor, ou Jeová, é o meu pastor. Essa palavra pastor aqui, ela vai indicar ainda um pastor amigo, um pastor que cuida, que ama, que é amigo das suas ovelhas. Ele me conduz ao lado das águas
serenas, as águas tranquilas, ou seja, as águas de vida. Ele restaura a minha alma. Essa palavra restaura a minha alma, né? Ele me dá novamente força, ele me dá novamente vida, ele me aviva, ele me aviva. O Salmo começa dizendo que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na verdade, o pastor é o mais importante do que a provisão. Então, não me falta a provisão, porque o pastor não me falta, ele não me falta. Mais importante do que as bênçãos que eu posso receber é o abençoador. Mais importante do que um alimento que eu posso ter agora é aquele que me providencia o alimento diário, tá? Então, nós vemos que o mais importante no Salmo aqui é o pastor. Ele é a maior provisão. Ele é a maior provisão. E ele vai continuar, e vai dizer sim, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, esse vale da sombra da morte, um lugar no deserto, um caminho complicado, com muitos montes, muitos lugares onde salteadores poderiam se esconder, tá? Montanhas escarpadas, um lugar complicado para o pastor andar, para as ovelhas andarem, mas precisa passar por ali, para poder chegar no campo e poder ter um alimento para esse rebanho. Mas veja que essa ovelha que está andando junto com o pastor, ela está segura. Ela está confiante, ela está confiada no pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, o pastor está com ela. Tua vara, a vara de um pastor, nesse tempo, ela era utilizada como uma arma contra os inimigos, contra os predadores. O Salmo 2 vai falar que a vara ou cetro, a vara do nosso pastor, é uma vara de ferro que esmiuça os inimigos, que esmigalha os poderes contrários. Então, esse nosso pastor, ele é poderoso na batalha. Ele é varão de guerra, aleluia, ele não perde, ele é o valente maior, é o valente mais valente, é o herói de batalha invencível, tá? E ainda diz, o teu cajado me consolam. Então, a tua vara me protege, o teu cajado e a tua vara me consolam. Eu tenho proteção, eu tenho consolo. O cajado, a ponta dele é curva, uma das pontas, e é utilizado justamente para resgatar as ovelhas. Quando ela cai em algum buraco, quando ela está em algum lugar perigo, e o pastor faz a utilização, então, daquele cajado para poder resgatar a sua ovelha, trazê-la de volta a si. E ainda continua. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. A honra vem na presença dos inimigos. Né? Eles são obrigados a ver a vitória. Eles são obrigados. Eles podem até ter se levantado contra o rebanho, mas agora eles vão ver esse rebanho vitorioso por causa desse pastor. Tu unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Veja que aqui é um óleo de honra, é um óleo de distinção, é um óleo de distinção. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Tá? Esse é o Salmo 23. Nós ainda temos o Salmo 24, que fala sobre o Supremo Pastor, que voltará para buscar as suas ovelhas e entrará juntamente com elas por aqueles portais de glória. Levantai, ó portas eternas das vossas cabeças, levantai-vos, ó portões, e entrará o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso na batalha. Ele é o Rei da glória. Nós temos o Salmo 91, verso 4, e também Malaquias 4, versículo 2. O Salmo 91, verso 4 diz: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Estará seguro. Sua verdade é escudo e broquel. Já Malaquias, capítulo de número 4, versículo de número 2, traz o seguinte: Mas para vós que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá com cura nas suas asas, ou trazendo cura nas suas asas, trazendo salvação nas suas asas. Você percebe que aqui eu coloquei a imagem de um homem, né, com este véu sobre ele. Isso é chamado de talit, tá? Ele está com talit, e é chamado também de talit da oração, ou um véu da oração. Perceba que ele tem várias franjas. Essas franjas representam os mandamentos
de Deus. Tá? Lá mais no final, e aqui não dá para ver, teria 2 fios azuis, que também vão representar a totalidade desses mandamentos. Então, nós temos aqui o talit da oração. Quando um judeu, na época de Jesus e anterior, ele olhava para esse texto, ele já entendia que essas asas, essas penas que vão cobrir o judeu, não está dizendo que Deus tem asas, que Deus tem penas como de pássaros, tá? Mas ele liga imediatamente isso aqui ao talit, ao chale de oração. Então, o judeu crê que quando o Messias se manifestará, estou falando do Antigo Testamento, quando o Messias se manifestará, ele vai trazer cura, vai trazer salvação nas suas asas. Ou seja, nesse talit. Por quê? O talit representa todas as leis, todos os mandamentos de Deus. E como o Messias cumpre tudo, dele vem cura para todos. Dele vem salvação para todos. Então, quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela vai por detrás de Jesus e toca na orla das suas vestes, o que ela toca é no talit, é no chale de oração. Essa é a orla das vestes, tá? Ela não está tocando na barra da saia, na barra do vestido. Não, ela está tocando no talit de oração, porque ela crê que Jesus é o Messias. Então, em suas asas, a cura, em suas asas, a salvação. Ele é o sol da justiça que traz a salvação em suas asas, ok? Nós temos também o Salmo 40. Salmo 40. Salmo 41, verso 1 diz: abençoado é aquele que considera os pobres, o Senhor o livra em tempos de dificuldade. É o Salmo 41. Então, o Senhor tem um livramento para aquele que se compadece, ama o próximo como a ti mesmo. Né? Há uma recompensa para esse. Mas eu quero frisar ainda o Salmo 40, no verso 1 também. O Salmo 40 diz: esperei pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esta palavra esperei, ela traz a ideia de esperar na expectativa de um grande negócio, na expectativa de um grande acontecimento, esperar na certeza de que chegará algo grande. Está muito ligado a Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1 fala sobre a fé. E o que é a fé? A fé é uma certeza. No original bíblico, fé ali é pistes. E pistes significa um documento legal que comprova a posse. Isso é fé, um documento legal que comprova a posse. Então, se eu tenho fé, eu espero com expectativa. Eu espero com paciência no Senhor, porque Ele certamente se manifestará e me responderá, tá? Isso é fé, é a expectativa da fé que aqui está sendo colocada. Mais uma vez, o que é fé? Fé é crer que Deus cumprirá as suas promessas. Isso é fé. Fé é crer que Deus cumprirá o que Ele disse que vai fazer. Fé é ter a certeza de que Deus não pode mentir, não vai mentir, é impossível que Ele minta. Tá? Isso é fé. Então, fé vai além de saber de que Deus pode e se Ele quiser, Ele fará. Não. Fé é a certeza de que, além de poder, Ele certamente fará. Por quê? Porque Ele prometeu fazer em sua palavra. Né? Para que nós possamos concluir, então, este capítulo, né, que nós estudamos aqui a respeito do livro de Salmos, nós vamos falar rapidamente ainda aí sobre a compilação dos Salmos, né? Nessa compilação dos Salmos, nós temos que o seguinte: nós sabemos ainda que existiram vários hinos de uso para cultos na Babilônia, no Egito, por muitos séculos aí, antes de Abraão, antes de José. Embora tenham hinos muito bonitos de outras culturas, o livro de Salmos, ele traz uma inspiração divina. Então, é aquilo que borbulha do espírito de um verdadeiro servo, fiel a Deus, tá? E através disso, de uma inspiração divina, ele vai escrever esses hinos aqui. Então, nós temos essa grande diferença. Ainda mais sobre outros cânticos na Bíblia, nós temos, por exemplo, um cântico que está presente em Juízes, capítulo 9, versículo 27, né? Um canto entoado pelos siquemitas no tempo de Abimeleque. Nós ainda temos um cântico de Moisés lá em Êxodo, capítulo de número 15. Ainda o cântico de Débora em Juízes, capítulo de número 5.
Davi, tradicionalmente, ele é associado ao culto organizado. 1 Crônicas, capítulos 15 e o capítulo de número 16, tá? Então, nós temos isso aí sobre a compilação dos salmos. Nós temos tanto Davi ajudando a juntar os salmos em livros, como Ezequias e Esdras também fazendo a mesma coisa. Sobre a classificação, então, dos salmos, nós temos, nesses 150 salmos presentes na Bíblia Sagrada, nós temos salmos que são de adoração, poemas acrósticos. O que é um poema acróstico? Um acróstico é quando nós temos, por exemplo, o Salmo 119. Cada uma daquelas estrofes, né, vai estar começando ali com uma letra do alfabeto. Então, nós temos o Aleph, Beit, Gimel, Dalet, e a partir daí o escritor ele vai estar trazendo. A palavra aleluia, por exemplo, é um acróstico, ou seja, são apenas as iniciais que formam uma outra palavra. Ale significa eu louvo. Alelu é louvemos. Iá é como se fosse uma forma carinhosa de se referir a Deus. Deus tem por nome Jeová, tem por nome Iavé, tá? Então, esse Iá seria uma forma carinhosa de se referir a Iavé. Então, alelu, louvemos Iá, ou seja, louvemos ao Senhor. E é por isso que a palavra aleluia não tem plural, pois só há um Deus, só há um Jeová, tá? Um Iavé. Então, nós não temos uma pluralidade aí. Aleluia é sempre no singular. No livro de Salmos, nós temos esse caráter. Os Salmos, eles vão dar ações de graças, também vão manifestar lamentações. Nós temos oração de arrependimento, confiança. Nós temos orações daqueles que foram falsamente acusados. Nós vemos o salmista sofrendo, né? A alma humana exprimindo tudo que ela sente. Nós vemos ali o consolo que vem do Espírito Santo de Deus. Nós temos fé manifestada. Nós temos profecia aí dentro, tá? Este é o livro de Salmos, tudo que nós temos aqui. Então, a classificação tradicional judaica ainda transparece na divisão do Saltério em 5 livros, cada um dos quais termina com uma doxologia, tá? Com uma exaltação. Nós temos o uso litúrgico de salmos, né? Nós temos aí o Salmo 145, por exemplo, ele é utilizado na Páscoa, geralmente na Páscoa, mas também é utilizado nas outras festas, né? É provável que seja esse hino que está referido aí em Marcos, capítulo 14, versículo 26. O Salmo 130, com a expectativa e o desejo intenso por perdão que o caracterizam, é usado no dia da expiação, no Yom Kippur, aquele dia em que, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer a Deus uma oferta, né? Um sacrifício por toda a nação, por todos os homens. Então, dia do perdão, se lia o Salmo 130. O Salmo 135, habitualmente, ele é direcionado à Páscoa. Salmos de 120 a 134, nós estamos falando da festa de tabernáculos, tá? E assim sucessivamente. Nós ainda temos a interpretação, né, para o livro de Salmos. Você vê que a interpretação dos Salmos ela vai depender muito do nosso conhecimento, da condição, da crença religiosa, da revelação em relação ao tempo de sua composição, né, e da nossa própria experiência com Deus em Cristo Jesus, tá? Em Cristo Jesus. Pensa-se em muitas vezes que há salmos aqui que se referem à vida após a morte. Por exemplo, Salmo 16, verso 10, Salmo 17, verso 15, Salmo 73, verso 24, Salmo 118, verso 17. E assim, tanto quanto nós conhecemos o poder da ressurreição que há em Cristo, nós podemos ver tais declarações à luz de tal verdade. Então, a interpretação dos salmos está muito ligada a uma vida também com Deus, a um direcionamento com Deus, tá? As interpretações, aleluia, as imprecações. Nos salmos nós ainda temos maldições que estão encontradas aí. Por exemplo, é difícil, né, a gente
tentar conciliar aí com a bondade e a misericórdia aquelas imprecações, aquelas maldições que estão presentes em Salmo. Por exemplo, Salmo de número 1, né? Tem uma maldição para aquele que não teme a Deus. Porém, a gente pode compreender que esses salmos têm um caráter profético. Então, nós temos Deus revelando claramente o amor e a maldição, a bênção e a maldição. Está diante de todos os homens. Agora, os homens têm que escolher o que é que vão querer, a que lado eles vão optar, ao lado da bênção ou ao lado da maldição. Provérbios vai falar que eu amo aqueles que me amam, disse Deus, né? E os que de madrugada me buscam, me acharão. Ou seja, ele ama quem o ama. É como se a gente colocasse de uma outra forma, assim, eu desprezarei aqueles que me desprezam. E quem não me busca de madrugada também não me achará. Tá? Então é isso. Nós temos presentes aí em Salmo, né? O salmista ainda, ele pode não ter a intenção de revestir as suas ameaças ou as suas amargas palavras de sentido profético, mas na vasta providência divina, elas podem tornar-se verdadeiras. Por exemplo, Atos 1:20 cita o Salmo 69, bem como o Salmo 109, tá? E o livro de Salmo aí ante o Novo Testamento. Há 186 citações de Salmo no Novo Testamento. Né? Por exemplo, o breve Salmo 110, com cerca de 7 versículos, é mais citado no Novo Testamento do que em qualquer outro livro do Antigo Testamento. Outros salmos messiânicos, por exemplo, com referência a Jesus Cristo no Novo Testamento, são o Salmo 2, Salmo de número 8, 16, 22, Salmo 40, 41, Salmo 89 e o Salmo 102 também. Eles se referem aí a Jesus como profeta, como sacerdote, como rei, falam da primeira e da segunda vinda de Cristo, sua qualidade como filho de Deus, seu caráter, seu sofrimento e morte expiatória, além de sua ressurreição. Sendo assim, dedique-se a conhecer mais sobre o livro de Salmos, tá? E seja abençoado por Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a nossa próxima aula.